Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Sou a professora Jéssica e na aula de hoje nós vamos conversar sobre algas, fungos e protozoários, quais são as importâncias ecológicas e relações estabelecidas entre eles. Vamos lá? Então, para a gente começar, a gente vai falar um pouquinho sobre o reino protoctista, ou reino protista. Nesse grupo é onde vamos encontrar os protozoários e as algas. E aí, na aula de hoje, a gente vai relembrar um pouco das características dos protozoários e um pouco das características sobre as algas. Lembrar que ambos são seres vivos que podem ser unicelulares ou pluricelulares e ainda são seres que têm células do tipo eucarionte, ou seja, eles podem ser constituídos por uma única célula, podem ser constituídos por duas células ou mais, e em relação a ser eucarionte, significa que é aquela célula que ela é mais complexa e que ela possui aí um núcleo na sua constituição, onde fica armazenado o material genético. Além disso, esses organismos eles possuem organelas membranosas diversas, são seres heterótrofos, que são aqueles que não têm a capacidade de produzir o próprio alimento, precisam ir em busca, mas que entre os protozoários e algas nós também encontramos aqueles que são autótrofos, ou seja, aqueles que têm uma certa autonomia de produzir o seu próprio alimento. E eles podem viver de forma isolada ou ainda em conjunto quando eles formam colônias. Eles ainda também podem ter vida livre, podem ser encontrados, de forma de ser encontrado em qualquer ambiente, ou podem se associar a outros organismos, e assim a gente diz que eles podem habitar os mais variados ambientes. Algumas espécies, inclusive, podem ser parasitas até mesmo do ser humano, ou seja, são aquelas espécies que vão tornar o ser humano ou outros seres, como hospedeiro e fazer do seu corpo a sua morada. Isso é claro quando acha uma abertura para isso, por exemplo, quando o ser humano bebe uma água que ela não esteja apropriada para uso. Essa água pode ser que nela tenha aí algum protozoário e aí acaba que esse protozoário, ao entrar no seu corpo, ele acaba, trazendo aí algumas relações que sejam negativas, porque só quem sai ganhando, no caso, é o parasita. E em relação aos protozoários, a gente vai ver que eles têm um nome que vem do latim, que significa proto, significa primeiro, e zoo significa animal. Então, dos primeiros animais que a gente estuda, por mais que eles sejam animais simples, animais primitivos, e que não são possíveis ser vistos a olho nu. Você só consegue ver a morfologia de um protozoário se você tiver no mínimo um microscópio para isso. E aí, sobre as algas, o que a gente pode trazer de característica? Que a maioria das algas são do tipo unicelular, constituída apenas de uma célula, mas podem ser pluricelulares. A reprodução pode acontecer dos dois modos, pode ser uma reprodução sexuada, quando a gente precisa da participação de dois gametas, onde a gente vai precisar de um indivíduo com gameta masculino, outro com gameta feminino, ou ainda pode ser de forma assexuada. De uma forma geral também, são seres que são classificados com a célula do tipo eucarionte. Nós temos ainda aqueles que são unicelulares, como eu já comentei com vocês, e as algas elas podem ser fotossintetizantes, ou seja, vão ter a capacidade de fabricar o seu próprio alimento através do processo de fotossíntese, que é aquela síntese de um alimento a partir de luz, ou quimiossíntese. E lembrar também que as algas são os grandes fornecedores de oxigênio e que podem ser encontrados tanto em ambientes de água doce como em ambiente de água salgada. E em relação à sua classificação, o que a gente pode trazer? Que as algas elas podem estar sendo classificadas de acordo com os seus flagelos ou de acordo com a sua coloração e ainda os alimentos que têm a capacidade de armazenar. E outras características também que a gente pode trazer sobre as algas é que, apesar de serem seres simples, possuem organelas especializadas. Não tem ainda a estrutura de tecidos, pode ser encontrado em diferentes ambientes, como a gente comentou, água doce ou água salgada, e nós temos aí vários filos. Nós vamos conversar um pouquinho agora sobre esses filos.
Para começar, nós temos aí as pirrófitas. Esse grupo pode ser chamado também, onde a gente encontra as algas que são as dinoflageladas. Alguns podem possuir o pigmento de clorofila, por isso vai ter um tom esverdeado. São aquáticas, formadas apenas por uma célula, possuem uma estrutura um pouco mais rígida, que vai ser chamada de carapaça, e têm a capacidade de produzir seu próprio alimento, são autótrofos. Em relação às clorófitas, as clorófitas também têm uma certa pigmentação, como vocês podem ver na imagem, possuem parede celular, são formadas por uma única célula, podem viver várias reunidas, podem se agrupar, formando o que a gente chama de colônia, mas nós temos também as clorófitas que são multicelulares e podem ser encontradas aí tanto no ambiente de água doce como no ambiente de água salgada. Já as crisófitas, elas têm uma outra coloração, tem uma coloração que tende aí ao dourado, porque elas têm esse pigmento. Por isso, elas são chamadas também de algas douradas. São algas unicelulares, que têm a capacidade de reprodução apenas assexuada e podem acabar produzindo alimentos para outros organismos aquáticos. Em relação às euglenófitas, o que a gente tem de características? São aquelas algas unicelulares, que são assexuadas, que possuem uma estrutura chamada de vacúolo contrátil e que tem uma certa sensibilidade à luz, por isso é chamado de fotossensível, e ainda pode ser uma alga que ela é bioindicadora, que pode, a sua presença ou ausência pode estar indicando se o ambiente ele está em equilíbrio ou não. E outros filos que a gente tem vai ser as rodófitas e as feófitas. O que a gente tem de característica? As rodófitas são as algas vermelhas, porque tem um pigmento que permite essa coloração avermelhada. Podem possuir aí muitas células, por isso são as multicelulares, e têm uma vida fixa, ou seja, não tem aí uma certa capacidade de movimentação, ela é séssil. E as feófitas já são algas chamadas de algas pardas. São pluricelulares, são exclusivamente marinhas e elas são muito importantes economicamente porque podem servir e podem ser utilizadas na fabricação de sorvetes, de cremes e até mesmo de doces. De uma forma geral, as algas elas têm importância ecológica e industrial e podem ter associação com outros seres vivos. Em relação à questão ecológica, significa que vai garantir o oxigênio que a gente utiliza no nosso dia a dia. Não são as árvores, porque boa parte do que elas produzem, elas acabam consumindo, diferente das algas. Tem uma certa importância industrial, porque, como eu já falei, pode ser utilizada como matéria-prima para alimentos, para medicamentos, para fertilizantes também. E em relação à associação com outros seres, é que algumas algas podem acabar se associando com fungos e algumas algas também podem se associar com corais. Então, a gente tem aí a classificação também em microalgas, que são as algas que não são visíveis a olho nu e que são responsáveis aí por boa parte da produção primária global, inclusive, a garantia do oxigênio que a gente precisa. As macroalgas já são aquelas que são possíveis ser vistas sem a utilização de um microscópio e que têm uma grande importância econômica, porque podem ser utilizadas no ramo alimentício. E nós temos aí os diversos filos que a gente acabou de conversar. Só que lembra que esse reino nós temos também os protozoários, não são só as algas. E os protozoários eles já vão ser classificados de acordo com o tipo de locomoção que podem exercer. Nós temos os protozoários ciliados, flagelados, os rizópodes e os esporozoários. Qual que é a característica de cada um? Vocês podem ver na lâmina aí que cada um tem um formato. Mas em relação à estrutura de locomoção é que os ciliados são aqueles protozoários que se movimentam através de pequenos cílios. Já os flagelados são aqueles protozoários que se locomovem graças ao batimento aí do que a gente chama de flagelo. E os rizópodes são aqueles que vão apresentar pseudópodes, que são falsos pés. É como se parte do seu corpo se deslocasse para uma área e permitisse essa movimentação.
E os esporozoários são aqueles protozoários que não têm estrutura de locomoção e, portanto, não vão conseguir se deslocar de uma área para outra. Nesse caso, os esporozoários são os parasitas que são parasitas obrigatórios, precisam de um hospedeiro para continuar existindo, para ter o seu metabolismo ativado e assim conseguir realizar todas as suas funções vitais. E os protozoários, eles podem fazer trocas gasosas por meio do que a gente chama de difusão direta, podem se alimentar por fagocitose ou podem utilizar os seus vacúolos aí para conseguir fazer essa alimentação, tá? E em relação à reprodução, os protozoários podem ter reprodução sexuada ou assexuada. Na reprodução assexuada, a gente pode citar a divisão binária e a divisão múltipla. Na questão da divisão binária, a célula se divide e origina duas novas. Na divisão múltipla, a célula ela faz muitas mitoses, que é um processo de divisão celular, e acaba formando muitos núcleos que vão formar células pequenas. E os paramécios, eles vão ter a capacidade de realizar a reprodução sexuada, que é aquela que a gente precisa de dois indivíduos, através de um processo chamado de conjugação. E aí, em relação aos fungos, o que a gente pode trazer sobre os fungos? Lembra que a gente está conversando sobre algas protozoárias e agora sobre os fungos que são de um outro reino. Os fungos, eles não são classificados como plantas porque eles não têm a capacidade de fabricar o próprio alimento, tá? São os seres eucariontes que podem ser unicelulares ou pluricelulares, que têm uma parede celular de quitina, que é uma característica que é compartilhada com os animais, são aclorofilados porque não têm presença de clorofila, podem se alimentar porque acaba realizando um processo de digestão extracorpórea, tá? Fazem um processo de decomposição e acabam tendo como substância de reserva o glicogênio. Os fungos, como eu já falei para vocês, eles podem ser unicelulares quando eles não são vistos a olho nu, porque são muito pequenos, ou podem ser pluricelulares, como a gente pode observar livremente na natureza, ou até mesmo em alguns alimentos, quando você deixa esse alimento aí em um lugar que seja úmido, o que faz com que esses esporos se multipliquem e ali você vai ter a presença desse grupo. Os fungos têm como característica aí hifas, micélios e podem ter hifas septadas ou não septadas. Essa hifa é a unidade básica dos fungos filamentosos e o micélio vai ser o conjunto de hifas que os fungos têm. Quando ela é septada é quando ela tem uma certa divisão. E em relação à reprodução, os fungos podem ter reprodução assexuada, que é aquela que não precisa de dois indivíduos. E aí quando você observa um pão que ele tem uma partezinha esverdeada, ali você só está vendo a forma aparente, mas significa que ele já conseguiu se espalhar por toda aquela fatia de pão e não é recomendado, então, que você se alimente desse alimento em questão. E aqui, a reprodução sexuada é aquela reprodução onde a gente vai ter aí os gametas se encontrando para que a gente possa ter a origem de mais indivíduos. Nesse caso, os fungos podem apresentar tanto reprodução sexuada como reprodução assexuada, tá? E os fungos, como eu já falei, eles podem acabar se alimentando através do processo de decomposição e eles são muito úteis para o ambiente, porque eles acabam fazendo essa limpeza do ambiente juntamente com as bactérias que têm a capacidade de realizar o processo de decomposição. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vocês podem acessá-la mais vezes lá na plataforma Eduque e até a próxima aula.